Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica das populações. Vocês já se perguntaram quais são os limites para o crescimento da população mundial? Os estudos de certas características da população ao longo do tempo informam se ela está em expansão, em declínio ou estável, o que permite estabelecer correlações, com fatores como disponibilidade de alimento, clima e etc. Antes de eu dizer para vocês o que é dinâmica das populações, eu queria que vocês primeiro entendessem o que é uma espécie biológica. Quando a gente é criança, a gente identifica um gato ou um cavalo e nós estamos reconhecendo nesses animais uma série de características típicas da espécie a quais eles pertencem. Mas o conceito biológico da espécie não menciona a semelhança estrutural dos indivíduos, mas sim a sua capacidade de cruzar com indivíduos da mesma espécie. Mas com um detalhe importante, que eles deixem descendentes férteis. Agora vamos falar um pouco das características das populações. Primeira coisa, o conceito de população. Pode-se definir população como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em determinada área geográfica e que podem cruzar entre si de forma natural. Então, se a gente for aplicar isso para a critério da espécie humana, significa dizer que a humanidade constitui uma única população biológica que se distribui pelos diversos continentes do planeta. E outra informação importante a respeito de qualquer população é a sua densidade populacional. A definição de densidade populacional está representada nesta imagem, onde densidade é igual a número de indivíduos da população dividido pela unidade de área ou de volume. D é igual a N sobre A. Porém, a densidade populacional, ela gira em torno dessas 4 taxas populacionais, que é a natalidade, a emigração, a mortalidade e a imigração. A taxa de natalidade é o número de indivíduos que nascem numa população. A taxa de mortalidade é o número de indivíduos que morrem numa população. A imigração é a entrada de novos indivíduos na população. A emigração é a saída de indivíduos de uma população. E são esses 4 fatores que resultam no crescimento de uma população. A natalidade e a imigração, elas aumentam o tamanho populacional. A mortalidade e a emigração, elas diminuem o tamanho da população. E para finalizar, vamos falar dos fatores que regulam o tamanho populacional. O crescimento de uma população biológica é limitado pela disponibilidade de alimentos, pela densidade populacional, pela competição intraespecífica, pela competição interespecífica, pelo predatismo e parasitismo. Sobre a disponibilidade de alimentos, quanto menos alimentos tiver numa determinada região, mais competição vai ter entre os seres vivos que lá vivem, e isso vai fazer com que a população ela diminua. Competição intraespecífica são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Já a competição interespecífica ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Predação ou predatismo é quando o indivíduo mata e come outro de outra espécie. E, por fim, parasitismo, que é uma relação ecológica em que uma espécie parasita associa-se a outra, causando-lhe prejuízos por se alimentar à sua custa.